A paz do Senhor, amados. Espero que tudo vá bem com você e com a sua família. Vamos meditar na palavra do Senhor? Eu queria meditar com você em Juízes capítulo 13, a partir do capítulo 13, mas antes uma oração. Senhor, graças te damos pela tua palavra que é viva e eficaz. Graças te damos porque o Senhor diz que nós estamos sendo limpos, já estamos limpos pela palavra que o Senhor tem falado. A tua palavra dá crescimento, a tua palavra limpa, santifica, a tua palavra nos traz arrependimento, a tua palavra nos leva para mais perto de ti, Senhor. Por isso queremos preparar o nosso coração. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, a fim de que essa palavra caia em solo fértil e produza fruto a 30, a 60 e a 100. Nós dependemos de Ti, Senhor. Dá-nos sabedoria, inteligência espiritual, a fim de compreendermos a Tua palavra, a fim de praticarmos a Tua palavra e assim Te agradar em tudo. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos meditar. Juízes capítulo 13 diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Veja só, não é o diabo, é o Senhor, é o Pai que corrige os filhos a quem ama. O Senhor está corrigindo o seu povo, entregando eles nas mãos dos filisteus, e isso por 40 anos. Mas, como diz a palavra, ele faz a ferida e ele mesmo cura. Então o Senhor suscitará para o seu povo um libertador. Versículo 2: E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Isso é um momento de muita alegria para uma mulher, né? Saber, aquela que não podia gerar, saber que agora vai gerar. Mas também este momento traz grandes responsabilidades. E é o que nós vamos ver agora. Versículo 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Qual é a missão? O que é um nazireu? É uma pessoa separada para Deus para uma missão. E neste caso ele foi separado para Deus e foi separado por Deus. Ou seja, Deus já tinha uma missão para esse menino antes mesmo dele nascer, porque a mulher era estéril e ele falou assim: você vai conceber, ainda vai conceber, mas o menino é meu, ele será consagrado a mim, ele será separado para mim, a fim de que ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Esse era o propósito do menino que o Senhor está falando que ela vai gerar. E o interessante, uma lição que nós trazemos aqui, é que os filhos se alimentam daquilo que os pais dão. E no caso do ventre, o filho vai se alimentar daquilo que a mãe ingerir. Então ela tinha que estar separada a fim de guardar o seu filho dos alimentos. Tudo que você come passa para o bebê pelo cordão umbilical. E ao amamentar também, então, às vezes o bebê tem cólica por causa daquilo que a mãe comeu. E isso serve para a nossa vida espiritual. O que nós temos nos alimentado e o que nós temos dado de alimento aos nossos filhos.
Você tem nutrido seus filhos com o quê quando você liga a TV e eles estão ao seu redor? Do que os seus filhos têm se alimentado? De que tipo de música, de que tipo de palavra, o que tem entrado na sua casa como alimento? Fica a dica. E no versículo 24 diz: depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. E o Espírito do Senhor começou a trabalhar, a instigar Sansão. O propósito de Sansão era livrar o povo de Israel, os filhos de Israel, das mãos dos filisteus, que fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Mas agora nós vamos perceber algo que Sansão não entendeu. Capítulo 14. E desceu Sansão a Tímna, e vendo em Tímna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímna das filhas dos filisteus, agora pois tomem-na por mulher para mim. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, aqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Tomai-me esta, porque esta agrada aos meus olhos. Quando nós temos uma aliança com Deus, quando nós temos um compromisso com Deus, não vamos fazer mais coisas que agradam aos nossos olhos. Nós vamos procurar fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que Ele nos ensina. Neste caso, até que foi diferente, porque no versículo 4 diz assim: seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E então Sansão foi até essa mulher com o seu pai, com a sua mãe, pedir a mão em casamento, vamos dizer assim. E eis que no meio do caminho, versículo 5, um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que ele o fendeu do alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai e nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Isso ele fez sem que os pais soubessem. Desceu, falou àquela mulher e agradou aos olhos de Sansão. E depois de um dia voltou ele para a tomar como esposa, E apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos e foi andando e comendo do mel. E foi a seu pai e sua mãe e deu-lhes do mel também. E eles comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os mancebos. Chegou o dia do casamento e o banquete durava 7 dias. E Sansão, ele meio que brincava com aquilo que Deus havia dado para ele. Digamos que ele era irresponsável. E ele propôs no meio da festa um enigma. Ele fez o que é. E ele disse assim: eu vos darei um enigma a adivinhar, versículo 12. E se nos 7 dias das bodas me declararem e descobrirem, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestidos. Tem outra versão que diz 30 vestes festivais. E se não me puderes declarar, vocês darão a mim os lençóis e as 30 mudas de vestido. E eles disseram:
dá-nos o teu enigma para adivinhar, para que o ouçamos. Então lhe disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Passaram-se 3 dias e ninguém conseguiu adivinhar o enigma de Sansão. Porém, os filisteus ameaçaram a sua esposa: você precisa descobrir esse enigma, senão nós vamos queimar você e o seu pai e a sua família. Então ela começou a persuadir Sansão, começou a provocá-lo. Ela chorou os 7 dias das bodas. Versículo 16. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois destes aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não me declarastes a mim. E ele lhe disse: eis que nem falei para o meu pai nem para minha mãe. Vou declarar para você. 17. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia ele lhe declarou o segredo do enigma, porquanto ela o importunava. Sansão era vencido pelo cansaço. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram, pois, os homens do seu povo daquela cidade: que coisa mais doce do que o mel, e que coisa mais forte que o leão? E Sansão disse: se a minha esposa não tivesse falado, vocês não saberiam. Versículo 19. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que ele desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens. Ele matou 30 filisteus de Asquelon. E tomou os seus vestidos e deu aos que declararam o enigma. Mas ele ficou com muita raiva e subiu para a casa do seu pai. Não ficou mais com a sua esposa. E aí a sua esposa foi entregue a outro homem, ao seu companheiro, diz a palavra. E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara a minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. O pai dela falou: você aborrece minha filha, então entreguei ela a outro. E tentou oferecer a filha mais nova no lugar. Mas Sansão disse: inocente sou esta vez com os filisteus quando lhes fizer algum mal. E Sansão tomou 300 raposas, amarrou nelas uma tocha e soltou as raposas no meio da cega dos filisteus. E chegou fogo aos tições e largou-as na seara dos filisteus. Versículo 5. E assim abrasou os molhos com a cega do trigo e as vinhas com os olivais. E então os filisteus perguntaram: quem fez tamanho estrago? E falaram: foi o Sansão. E então eles mandaram matar a ex-esposa de Sansão e a sua família. Se vingaram do Timnita. Então lhes disse Sansão: assim o havíeis de fazer? Pois havendo me vingado eu de vós, então cessarei. Ele estava querendo se vingar porque tomaram a esposa dele, algo pessoal, algo dele. E diz no versículo 8 diz assim: e feriu Sansão com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá. E lá vão os filisteus agora vingar Sansão. E o povo de Judá ficou assustado. E foi até Sansão, 3.000 homens de Judá foram até Sansão e falaram assim: por que você fez isso? Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Também não entendiam o propósito do Senhor, não é verdade? Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Não faça isso. Agora a gente vai te amarrar e nós vamos te entregar nas mãos dos filisteus. Aí o Sansão falou assim: só me promete que vocês mesmos não vão me fazer mal. E eles prometeram. E amarraram fortemente Sansão com cordas. Mas assim que Sansão foi ao encontro dos filisteus, a Bíblia diz assim,
no versículo 14 do capítulo 15. Os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, achando que tinham capturado Sansão. Porém, olha só, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados no fogo. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Um único golpe, 1000 homens se foram. Então Sansão disse: com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. O capítulo 16 diz que Sansão foi a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Os filisteus já estavam percebendo o ponto fraco de Sansão. E enquanto Sansão estava deitado com a prostituta, eles cercaram a cidade e tramaram matar Sansão pela manhã. Porém, Sansão acordou meia-noite e como que os portões estavam com trancas fortes, ele arrancou os portões e seguiu com a cidade. E saiu da cidade com um portão sobre as costas. Mas os filisteus perceberam que ele havia se afeiçoado a Dalila. O versículo 4 diz isso. Aconteceu que Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes filisteus, quem são os príncipes filisteus? Os filisteus dominavam 5 territórios: Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom. Ascalon é a cidade onde o Sansão matou 30 homens para pegar as roupas quando ele perdeu o desafio Enigma. E Gate é de onde saiu o gigante filisteu que Davi derrotou. Então eram 5 príncipes responsáveis por cada território. E eles procuraram Dalila e falaram: olha, se você descobrir o segredo da força dele e contar para nós como que ele pode ser subjugado, como que ele pode ser derrotado, enfraquecido, então cada um de nós daremos a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila começou a persuadir, a convencer Sansão a lhe contar o segredo. Ela o seduziu. E ele no começo, como sempre, brincou com isso. Não falou a verdade a Dalila. A princípio ele falou que se fosse 7 cordas de couro fresca, prendesse ele ficaria como um homem qualquer. Mas toda vez que ela testava se a sua força tinha ido embora, ela falava: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E aí ele se levantava e a força estava com ele. Na segunda vez ele falou que se usasse cordas jamais usadas, cordas novas, para prendê-lo, ele ficaria como um homem qualquer. E ela fez o teste: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele estourou as cordas. Então Dalila falou: até agora você só zombou de mim, você mentiu para mim. Me diga, pois agora com que você poderia ser amarrado? Versículo 13. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia, então ficarei enfraquecido. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o tecido junto. Então ela disse: como que você diz que me ama, se não está comigo o teu coração, se você não confia em mim? 3 vezes já me fez de boba e não me declara em que consiste a sua força. E sucedeu que, importunando-o todos os dias, ele ficou angustiado a ponto de descobrir o seu coração para Dalila. Contou-lhe o segredo.
Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: pode subir dessa vez, porque agora ele me descobriu o coração. E os príncipes subiram até ela e deram-lhe o dinheiro prometido. Então ela fez Sansão dormir nos seus joelhos. A traição foi forte. Chamou um homem que cortou-lhe as 7 tranças do cabelo da cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E ela disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E despertou do seu sono, pensando: sairei desta vez como das outras. Mas ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A força não estava no seu cabelo, a força estava no Senhor, nele. No pacto, na aliança que ele tinha com o Senhor. E ele traiu essa aliança. Um nazireu só poderia raspar o seu cabelo quando tivesse concluído a sua missão. E ele entregaria isso no templo. Essa era a lei, está lá em Números capítulo 6. Mas Sansão brincou e contou o seu segredo, o segredo que ele tinha com Deus. Então, os filisteus pegaram e arrancaram seus olhos e o levaram a Gaza e o amarraram com cadeias de bronze e fizeram dele escravos. Fizeram deles escravos. E então foram comemorar, dizendo que o seu deus Dagom entregou Sansão em suas mãos. Que coisa feia, né? Como se o nosso Deus fosse fraco e o Deus deles venceram. Não, Sansão não honrou a sua aliança com Deus. Por isso foi entregue nas mãos dos filisteus. E Sansão foi feito um objeto de brinquedo para os filisteus. Eles faziam piadas e... onde está a sua força, Sansão? Então Sansão pediu para o moço que levasse ele nas pilastras de sustentação do templo. Tinham mais de 3.000 pessoas lá, os príncipes de Israel, e entre homens e mulheres. No versículo 27 diz: a casa estava cheia de homens e mulheres, e também estavam ali todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele continuava pensando só nele. Ele não falou: para que eu vingue os filisteus, o inimigo do teu povo. Ele queria se vingar. Esse acho que foi o maior problema de Sansão. Ele fazia o que era bom a seus olhos. Ele não consultava o Senhor. E assim Sansão falou: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Ele não havia terminado o tempo de Nazireu, mas ele quebrou a aliança com Deus. Isso me faz lembrar em Gênesis 15, o quanto Abraão guardou a aliança com Deus. Quando Deus falou que ia fazer uma aliança, mostrando que daria a sua descendência, que ele teria descendência e que herdaria a terra, Deus mandou pegar animais e partir ao meio. Era assim que era feita a aliança naquele tempo. E quando ele partiu os animais,
os abutres, as aves vinham sobre os cadáveres e Abraão enxotava os cadáveres. Então Abraão estava cuidando da aliança que Deus estava fazendo com ele. Mas Sansão não cuidou. E nós? Temos cuidado da aliança que Deus tem feito conosco? E olha que nós não precisamos fazer nada, Ele fez tudo sozinho. Quando o jovem rico perguntou para Jesus: bom mestre, que faço eu para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu assim: se queres entrar na vida, Ele não pode fazer nada, eu não posso fazer nada, você não faz nada. Jesus falou assim: se queres entrar na vida, você não precisa fazer nada, você só entra. E Jesus é a porta para entrar na vida. Amém? Se queres entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E aí ele falou: isso eu já tenho observado desde a mocidade. E então Jesus fala: se queres ser perfeito, vende o que tem, dá aos pobres e juntarás um tesouro no céu. Entrar na vida é simples, é pela porta. Jesus é a porta. Jesus, quem entrar por ele, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta para a vida eterna. Nele está tudo o que precisamos. Mas assim como Abraão, nós precisamos guardar a nossa aliança com o Senhor. Tirar as distrações, enxotar tudo aquilo que vem tentando atrapalhar a nossa aliança com Deus. E como o anjo falou para a mãe de Sansão, cuidar daquilo que estamos comendo, daquilo que estamos colocando diante dos nossos olhos. Eis aqui o pão da vida, Jesus, o pão da vida. Jesus é a porta. Jesus é tudo o que precisamos e nós devemos guardar essa aliança com o Senhor e vigiar naqueles pontos fracos que temos e tirar toda a distração do nosso caminho. Assim, ficaremos firmes com o Senhor e cumpriremos o nosso propósito aqui na terra. Amém? Pense, reflita, medite nesta palavra dia e noite. Descubra qual o propósito de Deus para a sua vida. Não enterre os seus talentos. Ouça o Senhor. Não vá pelos seus olhos. Em Provérbios diz que há caminho para o homem que são bons, mas no final são caminhos de morte. Foi o que aconteceu com Sansão. O caminho parecia bom, mas no final foi um caminho de morte. Não creia, em Provérbios capítulo 3 diz que você não deve se estribar, se apoiar no seu próprio entendimento. Você deve temer a Deus, ouvir a Deus, obedecer a Deus. Foi o que Jesus falou para o rapaz. Queres entrar na vida? Ouça a Deus e obedeça a Deus. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau.